Você já ouviu alguém dizer em tom de desabafo: "Um dia eu sumo e aí você vai dar valor"? Geralmente é uma frase de uma mãe cansada, uma forma de mostrar o quanto ela faz falta. Mas e se eu te dissesse que, no Japão, isso não é só uma expressão corriqueira? Lá existe um fenômeno em que pessoas, homens, mulheres, jovens e até idosos, decidem literalmente desaparecer da sociedade. Deixam a casa, o trabalho e às vezes até a própria família sem deixar nenhum rastro. Neste vídeo, você vai entender o que leva tantas pessoas no Japão a simplesmente quererem sumir do mundo. Vai descobrir como funciona esse sistema real, organizado, que ajuda as pessoas a apagar completamente a própria vida e começar do zero. Também o que acontece com a família dessa pessoa depois que ela desaparece. Eu sou o Leandro e esse aqui é o Arquivo Japão. こんばんは。うちの母親はですね、その昔置き手紙1枚を残して、男の人と駆け落ち同然で蒸発しました。No Japão, existe um fenômeno social conhecido como Jouhatsu, uma palavra que significa literalmente evaporação. E o nome não poderia ser mais preciso. O termo começou a ser usado depois da Segunda Guerra Mundial, mas foi durante a crise econômica dos anos de 1990 que ele acabou ganhando força. Milhares de japoneses, sufocados por dívidas e fracassos, simplesmente desapareceram. Tudo isso não porque foram obrigadas, mas porque escolheram desaparecer. Elas apagaram o passado e recomeçaram do zero, em outro lugar, com outro nome, outro trabalho e uma nova identidade. De acordo com a Agência Nacional de Polícia do Japão, todos os anos, entre 80 e 90 mil pessoas desaparecem no país. Mas ninguém sabe ao certo quantas delas escolheram isso por vontade própria, quantas decidiram conscientemente evaporar e começar tudo de novo. Hoje, falar sobre isso é quase um tabu. É como se o Japão preferisse fingir que esse problema não existe, como se as pessoas que evaporaram nunca tivessem existido. Mas afinal, o que leva uma pessoa a querer deixar tudo para trás, o trabalho, a casa e até mesmo a própria família? É isso que você vai descobrir neste vídeo. O Japão é um país onde tudo precisa seguir uma linha reta, uma trajetória perfeita até o sucesso. E essa linha começa cedo. Desde a infância, as crianças são ensinadas a serem disciplinadas, a respeitar os mais velhos, a trabalhar em equipe e, acima de tudo, a nunca falhar. O ingresso nas melhores faculdades é extremamente concorrido. O desempenho escolar é tudo. A nota de uma prova pode definir o futuro inteiro de uma pessoa. Depois da escola, muitas crianças ainda frequentam os chamados Juku, as escolas preparatórias, onde passam horas e mais horas estudando. Tudo isso para aumentar as chances de entrar em uma faculdade de elite. E agora, se tudo isso der certo, se a pessoa for perfeita em cada um desses passos, então, finalmente, ela pode sonhar em ser um adulto de sucesso. Mas, diferente do Brasil, onde a gente acredita que sempre dá para tentar de novo, no Japão existe uma ideia muito mais rígida, a de que existe só uma chance. E quando essa linha reta se quebra, quando algo dá errado, para muitos japoneses, desaparecer parece ser uma alternativa muito atraente. Mas é claro que nem todas as pessoas que evaporam o fazem por apenas fracassos escolares, financeiros ou até mesmo familiares. Há também aqueles que desaparecem para escapar de situações de risco, como mulheres fugindo de abusos, pessoas perseguidas ou até mesmo indivíduos ameaçados por máfias e organizações criminosas. Mas desaparecer completamente não é algo simples. E no Japão, quem quer sumir muitas vezes não faz isso sozinho. Existe toda uma rede silenciosa preparada para ajudar essas pessoas a apagar o passado de forma rápida, discreta e também profissional. No Japão,
existe um tipo muito curioso e quase inacreditável de empresa. São chamadas de Yonigeya, que em português pode ser traduzido como empresas de fuga noturna. Essas empresas atuam como verdadeiros fantasmas da madrugada. Elas ajudam pessoas a assumirem discretamente, fugindo de situações difíceis como dívidas, abusos, perseguições ou problemas familiares graves. Tudo acontece em silêncio, sem deixar rastros, sem avisar ninguém. Mas o mais surpreendente é que, por mais estranho que pareça, as Yonigeya não são ilegais. Elas operam na fronteira da lei, seguindo regras específicas para não serem acusadas de invasão de propriedade e outras coisas. Ou seja, elas nunca podem arrombar as janelas ou portas e jamais pode levar objetos que pertencem à pessoa deixada para trás. Essas regras são essenciais para manter tudo legalmente invisível. Afinal, essas empresas sempre atuam com o consentimento do cliente, que é o proprietário legal da residência. E o mais curioso, dizem que as Yonigeya são muito seletivas. Elas costumam aceitar apenas casos em que há risco real, como violência doméstica, perseguições ou falência financeira. Nunca aceitam ajudar criminosos tentando fugir da polícia. Isso pelo que é falado, né? Às vezes, uma equipe inteira é mobilizada. Eles empacotam tudo em silêncio e em poucas horas o cliente desaparece completamente. O preço? Entre 300 mil e 500 mil ienes, o equivalente a 10 a 17 mil reais. Mas dependendo do caso, como levar crianças, fugir de cobradores ou se mudar para muito longe, esse valor pode ultrapassar 1 milhão de ienes, cerca de 35 mil reais. Um preço alto para quem quer apagar todos os rastros da sua vida. Apesar de ser um tema evitado pelos japoneses, algumas histórias sobre essas fugas acabam vindo à tona. Nos anos 2000, Miho Saita era apenas uma mulher tentando escapar de um relacionamento abusivo. Ela fugiu no meio da noite, levando apenas o carro e o cachorro. Mas o mais surpreendente é o que ela fez depois. Saita se reinventou e hoje é o CEO da Yonigeya TS Corporation, uma empresa que hoje ajuda mais de 150 pessoas por ano a desaparecerem com segurança. Ela mesma conta casos impressionantes, como o de uma mulher desesperada, com um filho doente que acreditava que o marido estava dando remédios perigosos ao menino. Sem saber o que fazer, essa mãe ligou para a empresa de Saita e perguntou: "Vocês podem simplesmente me fazer desaparecer?" Hoje, mesmo sendo um assunto evitado no Japão, essas empresas continuam funcionando normalmente. Algumas têm site ativos com endereço, telefone, tudo público. E isso faz a gente se perguntar: quando alguém some assim, sem deixar rastros, o que acontece com quem fica? Com os familiares, amigos e até mesmo os colegas de trabalho? E também o que eles podem fazer diante dessa situação tão complicada? O Japão é um país onde honra e harmonia são tudo. E quando alguém desaparece, isso não é visto apenas como uma perda, é visto como uma mancha, uma ferida no nome da família. Quando um parente some, o sentimento mais comum entre os que ficam não é só a tristeza, é vergonha. Vergonha de admitir que alguém falhou, seja por dívidas, fracasso profissional ou simplesmente por não aguentar mais. Por isso, muitas famílias preferem o silêncio, evitam a polícia, evitam pedir ajuda dos vizinhos e às vezes até inventam histórias. Dizem que o parente foi viajar a trabalho ou que se mudou para o exterior. Tudo para proteger a reputação da família. Mas no fundo isso é trágico, porque o próprio fenômeno do Jouhatsu nasce justamente dessa pressão. A pressão insuportável de parecer perfeito, de não falhar, de nunca mostrar fraqueza.
Talvez se houvesse mais empatia, mais abertura para conversar, para pedir ajuda, talvez muitos desses desaparecimentos nunca precisassem acontecer. Por outro lado, há famílias que não se conformam, que decidem procurar mesmo sem apoio. Mas aí vem o choque. A polícia japonesa tem limites muito rígidos. Eles só podem agir se houver algum crime, ou ordem judicial, ou até mesmo risco de vida. E as leis de privacidade no Japão são extremamente severas. Então, o que essas famílias fazem? A solução mais comum é procurar detetives particulares, muitos deles ex-policiais ou ex-agentes de segurança. Esses profissionais vasculham o que restou, rastreiam dívidas e credores antigos, procuram em bairros de aluguel baixo, como Sanya, Kamagasaki e Kotobukicho, locais onde é comum alguém tentar recomeçar em silêncio. Aliás, se quiserem um vídeo só sobre esses bairros, deixem aí nos comentários. Bom, esses detetives também investigam possíveis novos círculos sociais, empregos temporários e qualquer pista que leve ao desaparecido. Mas, mesmo quando o Johatsu é encontrado, nem sempre a história tem um final feliz. Se ele basicamente disser que não quer ser encontrado, a lei impede o detetive de revelar o paradeiro. No máximo, ele pode dizer à família uma única coisa: que o cara está vivo. O que às vezes só isso já é o suficiente para aliviar o coração de quem ficou. Mas há também um outro tipo de esperança. As ONGs e grupos de apoio dedicados a lidar com o fenômeno do Johatsu. Eles ajudam as famílias a enfrentar a dor e o vazio de quem desapareceu. E principalmente a entender o que fazer diante de um sistema que parece não ter espaço para sentimentos. Esses grupos oferecem contato com detetives, advogados e pessoas que já passaram pela mesma situação. E é aí que a gente percebe: o Johatsu não é só sobre quem some, é sobre a dor que fica, sobre um país inteiro tentando parecer perfeito, enquanto milhares de pessoas tentam apenas continuar existindo em paz. Porque no fundo, as pessoas não querem desaparecer do mundo, elas querem desaparecer da dor. なんで突然消えたかったんですか？いやもう世の中嫌なくなってねいろいろ言われてね、かといってね死ぬ勇気もないしねはい。Se este vídeo te fez refletir sobre o lado invisível do Japão, inscreva-se no canal. Aqui, compartilhe histórias reais, curiosidades e mistérios do Japão. Curta o vídeo e deixe suas sugestões de temas que vocês querem ver nos próximos vídeos. Agradeço a todos que viram até o final e até o próximo vídeo. Valeu!